Olá, professores! Videozinho tutorial para a gente combinar a melhor forma para fazer a publicação das atividades, né, diárias. Essas atividades já estão acontecendo, mas mais detalhes são importantes para que tudo aconteça da melhor maneira. Então eu estou aqui na sala de aula dos professores, só para usar de teste, tudo bem? E vou criar uma atividade. Vou colocar aqui criar. Como é que funciona para o ensino médio? Então a gente coloca o título, né? Então, para fazer separação de misturas, por exemplo. E é legal colocar o número da aula, né? Aula 1, ou o número do módulo, se for o primeiro ano, módulo 1, por exemplo. Aqui nas instruções, a gente vai colocar o quê? A saudação de bom dia, lembrando, é opcional, você pode colocar ou não pode. Mas é importante que tenha 3 aspectos. Primeiro, sempre tem que ter objetivos. Tá? Nessa estrutura aqui, ao final dessa aula, você deverá ser capaz de... E colocar aqui o que ele deve ser capaz. Nesse caso aqui, perceber a presença química. Depois disso, o passo a passo que ele deve percorrer para conseguir atingir aquele objetivo. Tudo bem? Aqui uma coisa importante, pessoal, que a gente tem percebido conforme as aulas elas vão acontecendo. Aqui na minha instrução tem lá, por exemplo, participação da discussão com o professor. E isso pode ser tanto na aula presencial quanto na aula remota. Quais são os materiais que estamos usando? Então tem aqui, ó, leitura do texto na página tal, resolver tais exercícios na página tal. Só que eu aconselho, eu faço um pedido para que vocês também acrescentem materiais extras, mesmo que a gente não vai usar na aula, principalmente pensando no aluno que não está com a gente. Então acrescentar uma videoaula, mesmo que não bata direitinho, mas que o aluno ele possa acessar e isso enriqueça, né, o material que está disponível para ele, sempre é recomendável. Agora tem um terceiro ponto que a gente tem que colocar, que a gente chegou a conversar lá no sábado, na nossa reunião, mas eu gostaria de relembrar, que é a tarefa. A tarefa. Tá? Listar a tarefa aqui. Como que a gente deve listar? Sempre tarefa mínima. Tarefa mínima. Da aula 1, né? Ou módulo 1, se for o primeiro ano. Tá? Então a gente tem que indicar que ele deve fazer essa tarefa. Tudo bem? Se você quiser, você também pode indicar a tarefa complementar. Tudo bem? Lembrando que os alunos do primeiro ano, aliás, os alunos do ensino médio, eles fazem as tarefas direto lá no plural. Tudo bem? Ah, mas como que eu vejo quais são as tarefas que estão disponíveis? Lá no plural, quando a gente entra aqui em todos os cadernos, a gente pode dar uma olhada, né? Lembrando que as tarefas, como no ano passado, todas as aulas possuem tarefa, mas no primeiro ano, somente as aulas de formação geral possuem tarefa. Tudo bem? Então a gente sempre tem que indicar qual é a tarefa que eles devem fazer. Tudo bem, professor? Então tá aqui, se a gente entrar lá, né, nas atividades, então fazer aqui o percurso direitinho. Então eu tenho aqui a página inicial, tudo bem? Para saber qual é a tarefa que está disponível para aquela aula, eu vou entrar aqui em aula dada, aula estudada. Então eu entrei, tá aqui as minhas tarefas. Tudo bem? Então, por exemplo, aqui, formação geral, caderno 1, se for o primeiro ano, a gente filtra aqui por disciplina, vamos supor que seja disciplina B, então tá aqui, ó, módulo 1, tarefa mínima, eu posso olhar qual é a tarefa, e isso que vai aparecer para o aluno, tá? Então ele tem que fazer uma leitura e tem que resolver 4 exercícios. Essa instrução tem que estar lá na nossa aula, tá? Não precisa dizer quais exercícios, só dizer, ó, tarefa mínima da aula 1 ou do módulo 1. Tudo bem? E lá a gente olha quais tarefas eles estão fazendo. Os alunos já sabem quais são as tarefas que eles têm que fazer, é só indicar qual é a aula. Tudo bem? Então a partir de agora é importantíssimo que a gente sempre indique. Ok? Grande abraço, pessoal. Se tiver dúvida, é só procurar a gente. Tchau, tchau.